Bom dia, pessoal. A paz do Senhor. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez nesse encontro, né? Com um café com o tio Moisés. Me chamo Letícia Barbosa, faço parte dos jovens da Igreja Missão Evangélica Pentecostal do Brasil. E hoje nós vamos dar continuidade nesse projeto, onde a gente busca refletir e discutir sobre assuntos de uma forma mais intimista com o pastor Moisés. Bem-vindo também, né, pastor? Obrigado, querida. Muito obrigado. É um privilégio cada programa, né, cada encontro, termos pessoas talentosas da nossa igreja que conduzem este momento todo especial. Amém. Seja bem-vinda. Muito obrigada também. No nosso encontro hoje, nós vamos abordar sobre o perdão. Assunto interessante. Conversar sobre isso, que é algo que está no âmbito de relações humanas, mas principalmente no nosso cristão, né? Contexto cristão. E partindo disso, desse pressuposto, pastor, eu tenho uma primeira pergunta a fazer ao senhor. Amém. E é a seguinte: o perdão é um dever do cristão? É uma obrigação para nós? O perdão, eu diria que é uma característica daquele que segue ao Senhor Jesus, não é? A palavra cristão, se a gente fosse dar uma definição bem simples, seria: cristão é um Cristo pequeno, não é? Isso. A gente já leu, já aprendeu que a primeira vez que os discípulos foram chamados de cristãos, né? No livro de Atos dos Apóstolos, foi exatamente por isso. Ou seja, quem foi a quem eles seguem? Jesus Cristo. Então, as características de um cristão devem ser legítimas. Então, é parte, não é, da nova natureza, da nova vida. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu sei que a gente ainda está, a gente não é perfeito, não é? A gente está ainda aprendendo, está crescendo em Deus. Processo, né? Está num processo, né? A Bíblia diz que o justo vai como a luz da aurora, brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Porém, a Bíblia dá uma ênfase muito grande a esta questão do perdão, não é? Se a gente fosse definir, né, sobre o que é o perdão, eu começaria dizendo aquilo que não é perdão. Perdão não é esquecer, né? Assim, alguém diz: eu perdoo, mas não esqueço. Perdão não é esquecer. Esquecer é amnésia, não é? É quem tem dificuldade de lembrar das coisas. Não. Nós temos uma memória. Eu costumo dizer que a memória da gente é uma bênção, pode ser uma bênção e pode ser um péssimo inimigo. Não é? A memória. Lembrar das coisas. Tem coisas que foram ruins na vida da gente, que a gente gostaria de voltar ao passado e apagar. E não tem como. Não é? Está lá na memória. Mas o perdão também não é negar a ofensa. Você foi ofendido por alguém, houve um conflito que lhe deixou magoado, lhe deixou ferido. Não adianta negar que houve, que aconteceu. Não, tudo bem, não houve nada. Olha, não houve nada. Houve sim. E essas coisas da vida da gente, elas precisam ser tratadas. A gente não pode simplesmente se sentir ofendido, errar, dizer determinadas coisas que ofendem e não houve nada não. Tá bom, vamos virar a página. A gente não diz assim, vamos virar a página. Isso é como colocar embaixo do tapete, né? Gente suja, varre a casa e joga por debaixo do tapete. Um dia, esse tapete vai se levantar.
vai se ver a sujeira. Então, é tratar, tem que tratar da situação. Não é negar a ofensa. Houve uma ofensa, então você tem que cuidar daquilo. Você me ofendeu. Eu não entendi então. Mas agora é aí onde vem a aplicação do perdão. Você reconhece que houve um erro, que houve uma ofensa. Eu costumo dizer que perdoar é lembrar da ofensa sem que ela me incomode. Entendeu? Sim. Quando você perdoa de verdade, quando você permite que o Espírito Santo lhe conduza a esta situação, não é? De perdoar, então você lembra daquilo, vai lembrar. Mas não vai te ofender mais, não vai te causar mais raiva, tristeza, não vai... Tem gente que quando lembra de uma coisa, assim, tranca os dentes e tal. Isso não vai acontecer se houver o perdão, não é? Tá certo? Certo. Então, isso é importante. A segunda pergunta seria, na sua visão, o perdão tem efeito para nós? Ao perdoarmos, há uma transformação dentro da gente? Sem dúvida, sem dúvida. Está interligado ao que o senhor acabou de falar. Não existe coisa melhor do que imitar a Jesus, né? Não existe coisa melhor do que obedecer a palavra. Não existe coisa melhor do que você largar uma carga pesada que estava nas suas costas. Porque quando não há perdão, você está carregando aquele fardo, não é? Você está carregando o ofensor nas suas costas. Para onde você for, você vai carregar. Eu lembro de uma ilustração que a nossa missionária pregou uma vez aqui, né? Missionária Dione, a quem nós amamos muito. Ela contou que numa tribo indígena, quando alguém matava, não é, uma outra pessoa, então as autoridades da tribo traziam o defunto e amarravam nas costas do criminoso. E o defunto ficava lá amarrado até apodrecer. Misericórdia. Pense na coisa. Então, apodrecer, você carregava aquele defunto até que ele se desmanchasse nas costas. Isto, naturalmente, o outro morria também, porque deveria infeccionar, criar problemas e tal. Então, isso ensinava ao povo que não deveria atentar contra a vida de ninguém. Mas isso também me faz lembrar que a gente muitas vezes carrega defuntos nas costas. Parece-me que há pessoas até que sentem um prazer, não é? Uma necessidade de evidenciar a ofensa. Então, carrega nas costas. Isso deve fazer um mal tremendo. Um mal tremendo, um mal tremendo. Então, quando você perdoa, pense no alívio, né? Primeiro porque você acabou de agir como o cristão deve agir. Isso lhe dá paz, tranquilidade, agrada ao Senhor, então, por certo, tem efeito. Há uma bênção muito grande no perdão. A falta de perdão, ele nos afeta mais Sem dúvida. do que aquele que nos ofendeu. Pois é. Assim como a liberação do perdão também causa um efeito na gente. Um efeito positivo. Olha, e a falta de perdão, Letícia, adoece. Provoca doenças. Doenças. Outro dia eu vi um médico falando que muita gente, eu não vou nem citar nomes de doenças, eu ia citar agora, algumas doenças principais, doenças sérias, que estão lá e que foram geradas pela falta de perdão. Então causa um mal tão grande. Eu quero esse mal para mim? De jeito nenhum. É uma atitude de sabedoria, é uma bênção que Jesus nos ensina, a liberação do perdão. Entendeu? Seja quem for, seja qual for. Aí diz assim, mas a ofensa foi muito grande. Aí então eu vou perguntar aos senhores, Jesus nos perdoou, não é? É. Vamos tentar pesar o tamanho das ofensas, do pecado do criminoso, do mentiroso, do adúltero, os meus, os seus, de todo mundo.
gravíssimos. Sim. E Jesus, santo, perfeito, nunca errou e nos perdoa. A gente tem nossos defeitos, nossos problemas, somos imperfeitos e nos atrevemos a negar o perdão. Não é? É. Então, se Jesus nos perdoou, sendo Ele santo, perfeito, não é? Mas nos perdoou. A Bíblia diz assim que Ele pega os nossos pecados, esse é um termo simbólico, não é? A Bíblia é cheia de simbolismo. Diz assim, olha, eu lançarei no mar do esquecimento. Eu lanço os pecados no mar do esquecimento. Quer dizer, quem já andou de navio ou de barco sabe como é um negócio meio tenebroso, né? Você vai lá no alto mar, não sei onde, Jesus lança lá os meus pecados. Aí um certo pensador disse assim, e depois ele coloca um aviso numa boia, aqui é proibido pescar. Quer dizer, não adianta tentar trazer de volta, relembrar, porque o perdão também tem como eu diria, essa vantagem, né? Uhum. Tem esse aspecto. Você não pode estar trazendo de volta as coisas. Se perdoou, acabou. Lança no mar do esquecimento. Não tem como. Certo? Amém. A terceira pergunta seria: como exercer o perdão como Cristo? Pedro pergunta a Jesus e temos a resposta do 70 vezes 7, né? Sim, é. O falar pode ser muito fácil, mas na prática é muito difícil. Então, como nós cristãos podemos praticar melhor o exercício do perdão? Letícia, veja só. Ser cristão é não andar sozinho. Uhum. A Bíblia diz que quando Jesus estava para partir, ele disse assim, para entregar seu sacrifício da cruz e tal, e ressurreição e tudo mais, ele disse, olha, eu não vou deixar vocês sozinhos. Não vos deixarei órfãos. Eu voltarei para vocês. Ou vou mandar, é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não poderá vir, né? Então, a vantagem do cristão, daquele que nasceu de novo, é que ele não está sozinho, ele tem a ajuda do Espírito Santo até para orar. A Bíblia diz que a gente não sabe orar. Quando a gente ora, sempre ora errado. A gente sempre ora para, Senhor me dê, eu quero não sei o quê, eu quero isso, aquilo. A gente nunca ora dizendo, Senhor, eu me ofereço, eu te dou minha vida, eu te dou o meu coração, a minha alma, os meus sonhos. A gente nunca quer dar, a gente só quer receber, né? Então a gente não sabe nem orar. Por isso que o Espírito Santo anda conosco, para nos ajudar. Uhum. Aquilo que eu não posso fazer, o Espírito Santo vai me ensinar e vai me ajudar a fazer. Assim o perdão também. A gente tem um companheiro por excelência que nos ensina. A Bíblia diz que ele ficou conosco, porque antigamente no Velho Testamento o Espírito Santo vinha, né? Usava a sanção e depois se afastava. Era assim que o Espírito Santo existia no Velho Testamento. Jesus disse, olha, ele virá, eu vou mandar o Espírito Santo para que fique convosco. E ele vos ensinará todas as coisas, ele vos lembrará das coisas que eu vos tenho ensinado. Então, quando se falar é fácil, é porque não depende de mim somente. Eu vou ter a ajuda do Espírito Santo na minha vida. Não somente para isso, mas para todos os desafios espirituais, todos os desafios no casamento, no namoro, no noivado, casamento, no emprego, na vida fora, em todos os meus relacionamentos interpessoais, eu dependo do Espírito Santo. A grande derrota do cristão é querer andar sozinho. É achar que o fato dele não cortar o cabelo, não usar não sei o quê, o capacita a ser santo. Quem nos santifica é a palavra. E a palavra anda em linha
com o Espírito Santo. Ele que nos ajuda. Quanto a esse negócio de 70 vezes 7, tem gente que faz a conta assim, 70 vezes 7, então eu tenho que perdoar só essas vezes. Não tem nada a ver, isso é bobagem. 70 vezes 7 é uma figura de linguagem. Se os discípulos tivessem perguntado, Senhor, eu devo perdoar somente 8 vezes? É porque o 7 era o número da perfeição, não é? Sim. Jesus diria não somente 8, mas 80 vezes 8. E assim sucessivamente. Quer dizer, não tem limites para o perdão. Assim como a gente vive 365 dias pecando. Todos nós pecamos todos os dias. Pecamos por pensamentos, por palavras, por atitudes. Quantas vezes, então, se a gente for fazer uma continha básica, eu não vou fazer, quantas vezes Jesus me perdoou, não é? É verdade. Ele não disse assim, olha, tenha cuidado que está expirando, você está esgotando a cota. Você está esgotando 70 vezes 7. Está esgotando, então não tem número para ser bom, para amar, para perdoar, não existe isso. Amém. A próxima pergunta é a seguinte: todo arrependimento merece perdão? Temos nossas relações humanas e muitas vezes temos atrito, né? Normal. Nisso, por mais que não sofremos com alguma atitude que alguém nos causou, devemos perdoar aquela pessoa? Mesmo que isso assim não tenha sido muito forte. Esse é um questionamento das pessoas. Nós não perdoamos por merecimento. Não é? Tem isso de perdoar por merecimento. É minha obrigação. É minha responsabilidade. Sim. Então, eu não tenho que perdoar porque a ofensa foi pequena. Mas essa outra, não. Isto é um entendimento errado, errôneo, do que Jesus ensinou sobre perdão. Entendeu? Então, não é uma questão de merecer, porque eu também não merecia. Vamos novamente voltar a essa analogia do perdão que Deus nos dá. Eu não fui perdoado porque eu mereço. Ninguém é salvo porque merece. É graça pura. É a misericórdia de Deus, né? Que escolheu nos perdoar. É aquele princípio da justificação, né? O que é justificação? Quer dizer que agora eu sou santo, não vou errar mais, sou perfeito? Não, tem nada a ver. É que Deus, em sua soberania, Ele olhou para Letícia e disse assim: eu, o Senhor, escolho e declaro que você, a partir de agora, é justa. Amém, glória a Deus. Que coisa linda, né? Não é que eu mereça, não é que eu sou, porque eu não corto o cabelo, porque eu não mato, não roubo, não minto, não tem nada a ver com isso. A graça é favor que eu não mereço. Então, é o mesmo princípio do perdão. Eu tenho que perdoar a qualquer pessoa. E eu sei que há pessoas, o tempo, a gente tem que remir o tempo, mas me veio ao coração isso e eu creio que é o Espírito Santo de Deus. Há filhos que tiveram pais que os abandonaram, não é? Não foi o pai presente, não foi o pai que lhe deu o amor, que lhe deu o apoio, que lhe deu o carinho. Quantos filhos foram criados pela mãe? A mãe foi mãe e pai ao mesmo tempo, mas muitas vezes a mãe também abandonou. Quantas mães deixam os filhos tristes, né? Numa bolsa no lixo? Não cabe na minha cabeça, não dá para entender. Mas a gente tem visto isso aí. Sim. Aí essa pessoa cresce. Aí lá na frente tem um encontro com Jesus. Aí diz, mas eu não posso perdoar isso. Você vai ficar magoado, triste, o resto da vida com aquele peso, com aquele trauma. Isso vai te fazer um mal tão grande. Como se livrar disso? Perdoar. Então, não existe nenhuma ofensa que não requeira um perdão.
legítimo e verdadeiro. Amém. Para finalizar, gostaria que o senhor deixasse uma palavra breve, uma reflexão sobre o perdão, como de costume. Eu gostaria de lembrar aos senhores, aos amigos, a nossa turma toda que está conosco, da oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso é uma oração que evangélicos, católicos, espíritas, não é, conhecem na ponta da língua, com umas pequeninas diferenças. Pai Nosso que estás nos céus. Primeiro, essa é uma oração direcionada a quem tem direito, a Deus, não é? Pai Nosso. Jesus estava ensinando a orar. Ele não mandou que orasse ao pastor Moisés, né? Sim. Que orasse a São Pedro, a São Judas Tadeu, não. A oração diz, Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E no meio da oração diz assim, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores ou a quem nos tem ofendido. Então, está muito claro, inclusive depois que Jesus ensina a oração, ele diz, se vós não perdoardes aos homens as vossas ofensas, tampouco vosso Pai perdoará as vossas. Não vejam, eu sou perdoado por Deus à medida que eu aprendo a perdoar os meus semelhantes. Entende? Não tem esse privilégio. Jesus me perdoou e eu não tenho obrigação. Não. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Há vários exemplos na Bíblia da aplicação do perdão. Eu fico pensando na figura de Deus representada pelo pai do filho pródigo, não é? Sim. Aquele rapaz que abandonou o lar, abandonou os conselhos dos pais, abandonou a presença querida e amada do pai e foi embora. Soltou-se pelo mundão afora, bebeu, fez tudo que tinha, saiu até de Israel, saiu da sua cidade, porque para onde ele foi, ele terminou cuidando de porcos, e não tem criação de porcos em Israel, não é? Então ele foi tão longe que saiu do seu país. A Bíblia diz que um dia, sentado, quem sabe, numa pedra ou num tronco, ele pensou, a Bíblia usa a expressão, caiu em si, e caindo em si, ele pensou, meu pai, eu tenho um pai. Eu costumo sempre dizer, quando eu prego sobre o filho pródigo, de que ele perdeu tudo, mas ele não perdeu o sentido de filiação. Sujo, roupas rasgadas, quem sabe, porque o pecado deixa o homem feio, viu? O ser humano. O pecado deixa feio. Amargura, tristeza, isso envelhece. Mas ele lembrou, eu tenho um pai. Essa lembrança é extraordinária, não é? Você tem um pai. Está longe, pecou, errou, se afastou, mas tem um pai. E ele voltou. E o pai estava lá esperando. Para dar o quê? Perdão. Não é? É a figura de Deus. Braços abertos. Braços abertos, esperando o filho pecador, transgressor, todo errado. Mas amor não vê isso, amor cobra. A Bíblia diz que o amor encobre uma multidão de pecados, não é? A outra figura que eu sempre trago à memória é exatamente essa que eu disse no outro segmento, que é a capacidade que Deus tem de perdoar o pecador, independentemente do nível do pecado. Ele diz, ainda que os teus pecados fossem muito sujos, de uma cor muito fechada, fosse como escarlata, eles se tornarão limpos. Limpos como a lã. Que perdão extraordinário, não é?
Então, se Deus é capaz de nos perdoar neste nível, quem sou eu para negar o perdão a qualquer pessoa? Não posso, não tem como. Eu vou demonstrar que eu sou discípulo do Senhor. Jesus disse: se vos amardes uns aos outros. E não dá para amar sem perdoar. Não é isso? Isso. Pois é. Amém, pastor. Muito obrigada por essa reflexão. Amém. Glória a Deus. Para finalizar, podemos orar? Vamos orar. O senhor gostaria de fazer essa oração? Pode ir? Tá bom. Eu convido todos os que nos assistem, né, para também entrarem no espírito de oração e orarem conosco nesta manhã esplendorosa. Amém? Amém. Querido Senhor, te agradecemos por causa do perdão que Jesus nos oferece e que oferece a todos quantos arrependidos se cheguem a Ele. Louvamos o teu nome pelos ensinamentos da tua palavra, que nos trazem alívio dos rancores, das raízes de amargura. Que sejamos sábios, meu Senhor, em aceitar a orientação de Jesus. Que comecemos a perdoar, talvez a nós mesmos, porque muitas vezes a gente tem dificuldade de perdoar até a si mesmo e fica toda a vida ruminando um erro, ruminando um pecado, ruminando um deslize. Mas que aprendamos a perdoar os nossos semelhantes, se é que queremos o perdão de Deus para a nossa vida. Abençoa todos que nos ouvem neste momento e que eles perdoem. Perdoe o pai que foi embora, a mãe que não foi mãe suficiente, o irmão que talvez ofendeu, o vizinho, o colega na repartição, seja quem for. Que o perdão seja aquela bênção que vai derrubar os fardos, que seja aquela bênção que vai renovar as relações e, sobretudo, alegrar o coração de Deus. Muito obrigado, Senhor, pela bênção extraordinária do perdão. Amém. Amém. Pastor, muito obrigada. Amém. Deus abençoe o senhor. E obrigada também a todos que assistiram, a todos que interagiram conosco esta manhã. Nós queremos deixar aberto a perguntas, né? Podem enviar suas perguntas, Caso mas haja eu tenho um alguma dúvida. protesto. Café da manhã, está faltando cuscuz. Eu nunca vi café no meu Nordeste sem cuscuz. Tem que ter cuscuz. Vamos providenciar o Amém? cuscuz. Nem que seja para o nosso músico, no final de tudo, fazer aquela festa, né? Cuscuz do programa. Eu agradeço, viu? Amém. Deus abençoe, Amém. gente. Deus abençoe. Amém.